Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor César Damasceno, um dos pastores aqui na Igreja Batista Imagine, e é um prazer poder estar aqui com você na formação teológica Imagine. Quero te dar o parabéns porque você chegou até aqui nesse módulo que nós vamos falar sobre a redenção e a criação. Você vai entender o plano eterno de Deus. Eu queria reforçar os avisos do nosso pastor, né? O que você vai precisar para esse módulo? O seu caderno e a Bíblia, porque esse é um curso totalmente focado nas Sagradas Escrituras. Antes de a gente começar, também eu queria fazer para você aqui uma indicação de livro, porque eu acho muito pertinente dentro desse módulo sobre redenção, salvação, você vai entender muitas coisas. E eu li um livro que tocou muito a minha vida, que chama O Livro dos Mártires. O Livro dos Mártires, de John Foxe. Esse livro aqui é um relato dos principais seguidores de Cristo que, pelo ensino que você vai aprender aqui, entregaram a sua vida de fato e morreram por causa do Evangelho. Esse será um módulo onde vai surgir algumas dúvidas. Eu quero que você fique calmo, porque nós vamos trabalhar todo esse tema de salvação, redenção, durante todo esse curso. E, claro, vamos dar mais profundidade ainda no segundo ano da sua certificação, ok? Então, aqui nós vamos aprender mais essa questão da mensagem bíblica das boas novas da redenção. A aula de hoje, nós vamos falar sobre a necessidade da redenção. Então, o objetivo é compreender a profundidade desse ensino bíblico, né? Porque talvez você não saiba, mas a redenção, sobre a salvação, ela é o centro de todo o cristianismo. Não faz sentido você estar estudando aqui se você não fosse redimido em Cristo. Então nós vamos entender o sacrifício de Cristo na cruz, vamos entender o motivo e propósito pelo qual o Senhor veio, a encarnação de Deus, o verbo que se fez carne. Nós vamos falar sobre a ressurreição e tantos outros temas. Então, fique calmo que vai ser um módulo muito abençoador para a sua vida e preste muita atenção nessas aulas, tá? Então, começando aqui já a aula, né, eu quero começar falando sobre o problema do pecado. A separação entre Deus e o homem causada pelo pecado. O que você precisa entender? Que todo o problema da dinâmica bíblica, da escrita bíblica e da história bíblica nasce com o pecado. A minha e a sua Bíblia era para ter 2 capítulos. Você sabia disso? Capítulo 1, capítulo 2 fala de toda a criação, tudo que Deus fez, né, em torno da criação e daqueles 7 dias maravilhosos e de perfeição. É o que você acompanhou no módulo anterior. Mas olha só o que acontece no capítulo 3 de Gênesis. O homem decide pecar. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado é definido como essa transgressão da lei. Todo aquele que nasce, ele nasce em pecado. Porque você veio de uma geração, você veio de uma herança. Nós herdamos essa condição de Adão, que em Gênesis 3 decidiu toda a humanidade. Quando eu falo toda a humanidade, era Adão e Eva, os únicos seres humanos aqui na Terra, né? Então, essa separação, ela acontece de forma definitiva. Calma que você vai entender, pastor, mas Deus prometeu que o homem morreria, mas não morreu. Calma que nós vamos chegar lá, nós vamos entender. Então, o pecado, ele não é somente um erro moral. Não é somente falhar com alguém, fazer algo errado. Não. O pecado, ela é uma rebelião contra a autoridade divina. Isso é muito forte, não é? Pullman, ele explica em seu livro de teologia sistemática que o pecado, em sua essência, é a recusa do homem em sujeitar-se a Deus, optando pela autossuficiência.
Então, o pecado é, na verdade, um sinônimo de autossuficiência. É quando o homem e a mulher decidem comer da árvore do bem e do mal, agora nós tomamos a nossa decisão segundo o nosso bem, o nosso mal. Você vai entender daqui a pouco, eu vou chegar nesse assunto com mais detalhe, mas o que nós perdemos de precioso com o pecado? O que a humanidade perdeu? Nós vamos entender. Mas antes, olha o que Gruden fala e define, como que ele define o pecado. Qualquer falha em conformar-se à lei moral de Deus. Então, ele enfatiza que esse pecado, ele afeta a totalidade do ser humano. O que você quer dizer com a totalidade do ser humano, pastor? A mente, as emoções, a vontade e o corpo, certo? Então, essa consequência para a criação é muito grave. Porque Deus criou o homem em perfeição, mas o pecado vem e deturpa aquilo que é perfeito. Então, toda vez que nós escolhemos o caminho do pecado, nós estamos em desobediência ao propósito eterno de Deus. Deus não quer que você peque. Não é da vontade de Deus que o pecado seja a sua escolha. Então, a gente observa isso em Gênesis 3, que depois do pecado, o homem, e Deus vem questionar o homem o que aconteceu, o homem começa a procurar culpados. Tá vendo? Porque, de fato, o pecado toca nessa condição humana. Então, o que a gente precisa entender sobre esse pecado para a nossa vida? A gente precisa reconhecer que o pecado é uma ofensa. Não tem nenhum outro nome. Pastor, você começou esse módulo de maneira pesada, mas tem que ser assim. O pecado na minha e na sua vida tem que ser tratado de forma séria, porque é uma ofensa direta à santidade de Deus. Você aprendeu lá nos atributos de Deus, e esse atributo é um atributo comunicável. Deus comunicou isso em você, a santidade, mas o homem decidiu abandonar a imagem e a semelhança de Deus. Agora, todo homem que nasce em pecado, por isso nós nascemos não somente a imagem de Deus, mas também a imagem do homem pecador. Também nós precisamos entender que sem a redenção, o que é a redenção, pastor? Nós vamos entender mais daqui a um pouquinho. Mas a redenção é esse projeto de Deus, Gênesis capítulo 3 em diante, para que eu e você pudéssemos retornar a essa condição original. O homem, ele está espiritualmente morto e separado de Deus. Então nós precisamos entender isso, né? Que sem essa redenção, nós estamos separados de Deus. Esse conceito de morte, você vai entender isso melhor daqui a pouquinho, não é um conceito somente físico, porque a morte verdadeira, você vai aprender muito isso nesse curso, é a separação de Deus, né? O que nós lemos lá, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, esse é o maior, se eu poderia dizer, o maior problema do pecado. Você separa de Deus. Nós estamos e nascemos separados de Deus. Nós não, né? Porque nós já somos convertidos. Mas a humanidade, ela já nasce, ela está em uma condição separada de Deus. A gente passar para o próximo tema, olha que lindo. Entenda isso. Gênesis 1, Gênesis 2, Deus está em todo lugar. Deus cria todas as coisas. Já percebeu isso? Deus fala e as coisas acontecem. Quando vai criar a humanidade, Deus desce na terra, junta uma porção de barro, faz o homem. Depois de criar o homem, sopra nas narinas o fôlego de vida. Depois ele tira do homem uma costela e cria a mulher, sopra nas narinas dela o fôlego de vida. Deus está em todo lugar. E na criação da humanidade em específico, ele imprime, ele coloca dentro de nós uma porção que estava dentro dele. Esse sopro não é somente dizer que Deus tem um pulmão e ele está soprando um vento em você. Não. Quando ele cria, em definitivo, a humanidade,
A Bíblia está nos ensinando que Deus deposita algo que estava dentro dele naquela porção de terra. E aí nós passamos a ser alma vivente. Mas presta atenção, Gênesis capítulo 3, Deus não está mais lá. Começa a narrativa do pecado. Começa uma narrativa que Deus não compactua. E aí eu quero entrar nesse próximo ponto, porque Deus é santo e justo. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o pecado. Olha o que Abacuque 1:13 vai dizer. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a iniquidade. Então no verso 3, parece que a presença, a glória de Deus se resume a um momento do dia. Porque fato é que a Bíblia não afirma que esse era o momento que o homem encontrava com Deus. A Bíblia fala que naquele momento que o homem e a mulher caem, a presença de Deus, eles ouviram a presença de Deus que estava caminhando na viração do dia e tiveram medo. Agora, aquela presença que antes estava em todos os lugares, a presença maravilhosa de Deus, a glória de Deus, além de se resumir em um momento ou em momentos nas nossas vidas, até os dias de hoje, ela agora também gera medo no homem. Então, a santidade de Deus, ela é esse fundamento da sua perfeição moral e a base para o julgamento justo contra o pecado. Talvez você pense aí e pergunte, né, pastor, isso é meio injusto, pô. Eu não estava lá com Adão, com Eva, e mesmo assim eu nasci em pecado. Sim, porque Deus é justo. E você vem da semente de Adão. Nós somos frutos de uma relação entre um homem e uma mulher, e isso aponta para um homem que caiu, uma mulher que caiu, uma humanidade que caiu, mesmo tendo todos os privilégios da presença de Deus. Olha o que Meyer Portman ele destaca no seu livro, que a santidade de Deus ela é intransigente e sua justiça exige que o pecado seja punido. Olha que forte. Deus então começa a olhar agora com senso de justiça. Ele é justo, ele é fiel, mas ele não nos abandona. O homem pecador, agora separado de Deus, agora cheio de vergonha, se escondendo de Deus na criação. Olha a criação que você aprendeu no outro módulo, tão linda, perfeita, criada por Deus com tanto propósito. Agora para o homem tem um propósito, se esconder. E eu te faço, como pastor, uma pergunta. Será que você tem se escondido de Deus? A presença de Deus não é para te gerar medo. Você vai aprender muito isso aqui, você vai ver o tanto que você vai se apaixonar pelo Senhor. A presença de Deus está disponível, porque hoje esse plano de redenção já está concluído na sua vida. Olha o que Gruden ressalta. A santidade de Deus não apenas expõe a gravidade do pecado, mas também demonstra a necessidade de uma solução divina para o problema humano. Então, essa questão de Deus, a visão santa de Deus, imediatamente Deus coloca o seu plano eterno em ação em Gênesis 3, quando ele vai ao encontro do homem. Ele poderia rejeitá-lo, mas mesmo assim ele te encontrou. Ele te chamou pelo nome, Gênesis capítulo 3, verso 9. Adão, aonde você está? Eu não quero que você esconda de mim. Porque naquele momento talvez você nunca entendeu essa pergunta, como que um Deus onisciente, onipresente, que sabe todas as coisas, não viu Adão escondendo atrás da moita? Ali, Deus estava falando para a humanidade, a porção que eu coloquei dentro de vocês está morta. Vocês se separaram de mim. Então é como se Deus estivesse falando ali, Adão, aonde você está? Eu não vejo você mais a minha presença. Eu não vejo você mais a minha presença. Então entenda, diante desse entendimento, o que você precisa desenvolver na sua vida? Um temor de reverência a Deus.
Temor em quê, pastor? Em todas as suas ações. Por isso que o pecado precisa ser tratado com seriedade. Você precisa buscar a partir de ontem a santidade, o caminho da santidade. Já é possível você viver uma vida bonita. Valorize a necessidade do sacrifício de Cristo. Você já está começando a entender aqui a gravidade do pecado, ela tira a presença de Deus das nossas vidas. E sem Deus não há vida. Sem o Senhor em nós não há vida, não há bondade. Nós estamos inclinados para o mal. Nós temos essa natureza inclinada para o mal e sem Deus nada nós podemos fazer. Por isso, quero que você entenda aqui e eu quero te explicar isso. Olha a condição que agora a humanidade está caminhando. Nós estamos depois... E aqui, quando eu falo nós estamos, você está, se coloque no tempo de Adão e Eva, amém? Abrindo parênteses aqui para você não ficar em crise aí, porque você é salvo, redimido, você é santo, você já está conectado com Ele. Mas olha a condição que a humanidade está agora, em total depravação e incapaz de se salvar. Olha o que fala em Efésios 2, verso 1 ao 3, um trecho. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Tá vendo? Esse apontamento é para a condição do seu velho homem. Amém? Nós estamos caminhando aqui e montando esse entendimento na sua cabeça. Então o homem, por natureza, é depravado, é corrupto. Então, pastor, é por isso que a gente vê tanta coisa de ruim lá fora? Por causa do ser humano. Se Deus, lá no dilúvio, extinguisse a raça humana, não teria esse tanto de coisa ruim, você concorda comigo? E aí a gente ouve tantos argumentos absurdos por aí, culpando Deus. Por que Deus permite todas essas maldades? Irmão, Deus não compactou com o pecado. Não é Deus que está fazendo, é o ser humano. Nós precisamos admitir a nossa culpa. É nós que somos pecadores, somos depravados, temos essa natureza caída, certo? Então o que nós precisamos? Buscar agradar a Deus. Por quê? Por natureza nós somos incapazes de agradar a Deus. Incapazes. Olha o que Porman explica. Ele explica que a queda de Adão trouxe corrupção para toda a humanidade. Toda a humanidade. E aí, ele descreve dessa maneira toda a humanidade, porque de fato, primeiro ali, Adão e Eva pecaram, e de Adão e Eva surgiram todas as outras gerações, tá? Aí talvez você fique assim numa dúvida, eu já dei essas aulas já tem muitos anos, e os alunos sempre me perguntam isso, pastor, mas será que Deus não criou outras pessoas, não? Deus podia criar outra pessoa, não, meus irmãos. Essa é a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, ok? O que ela fala aqui, você aprendeu isso também aqui já, a soma da palavra é a verdade. Então, esse tipo de argumento é um puro delírio, porque não faz sentido diante do apontamento bíblico em relação a isso. Então, o que a gente precisa aprender? Entenda, a salvação, ela é inteiramente obra de Deus. Porque, raciocina comigo, se nós nascemos totalmente depravados e incapazes de se salvar, quem então que nos salvou? 100%. Por mais que você tenha dito sim a um convite, por mais que você tenha sido encontrado por uma palavra, por mais que o Espírito Santo, que é Deus, possa ter convencido o seu coração, independente do seu testemunho, na nossa incapacidade, não foi nós, não se trata de nós. Então a gente precisa reconhecer a nossa total dependência de Cristo. Eu cresci ouvindo uma frase, quantas almas para Jesus você ganhou, quanto que a sua pregação tem salvado, pregação de pastor, para pastor não salva ninguém, igreja, esse curso não salva, é Cristo. O sacrifício de Cristo
que é a condição bíblica para a restauração da condição original do homem. Amém? Então, você precisa refletir nisso. Será que você tem sido dependente de Deus? Porque quando nós não somos dependentes de Deus, significa o quê? Que nós estamos bebendo da nossa fonte caída. A Bíblia vai dizer que a nossa alma e o nosso espírito, eles militam entre si. Eles têm vontades opostas. Amém? Então, só que diante de tudo isso, eu falei que a sua Bíblia, ela deveria ter somente 2 capítulos, tem toda uma infinitude de capítulos, porque Deus, Ele é amor, Ele nos ama. E Ele já começa a colocar em prática aquilo que Ele já tinha estabelecido na eternidade. E o Velho Testamento está cheio das promessas. O Velho Testamento todo foi escrito para mostrar ao homem que ele não é capaz de se salvar. E no final do Velho Testamento, essa palavra testamento ela tem um significado muito forte, ele sempre vai apontar para uma herança. A herança do Velho Testamento é a morte. Não foi isso que Deus falou lá em Gênesis? Olha, homem, o dia que você tomar o caminho do pecado, esse caminho é o caminho da morte. Então, a herança, o que estava faltando acontecer, e a lei vem para mostrar isso ao homem, é que nós nascemos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e nós necessitamos de um Salvador. E aí, olha só que lindo. Gênesis 3,15 já começa a ser apresentado o proto-evangelho. Ou seja, é o protótipo, é o primeiro, é a primeira menção de uma promessa evangelística, cristocêntrica. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Você quem? A serpente e a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Olha que lindo. Essa é a primeira promessa de redenção. Da mulher vai surgir um descendente que vai pisar na cabeça da serpente. Vai aniquilar o poder de Satanás. Então, se o domínio agora está nas mãos de Satanás, a serpente, aqui está a promessa de Deus para toda a humanidade. Eu vou fazer algo, todo o Velho Testamento, para preparar a vinda do descendente da mulher, que, olha, ele vai até ferir o seu calcanhar, que denota aqui uma ferida não permanente, ok? Para você entender isso. Então, Satanás, ele feriu Jesus até um ponto, que é a cruz. Mas ali, talvez Satanás estava fazendo festa no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, venci, a morte estava lá, venci, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia é muito linda ao dizer, ó morte, aonde está a sua vitória? Onde está a sua vitória? Olha mais um apontamento, mais uma promessa no Velho Testamento. Isaías 53, versos 5 e 6. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Olha só, o pecado nos trouxe morte. Nós não tínhamos mais acesso à paz. Mas ele foi transpassado por nossa causa. A cruz era nossa, mas ele se colocou no nosso lugar. Então, o Velho Testamento está recheado dessas promessas, desses apontamentos. Não faz sentido você olhar para esse texto, olhar para essas escrituras, sem procurar o seu Redentor. Sem procurar o seu Redentor. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então essas promessas, elas revelam um plano de Deus para redimir a humanidade. E a cruz, sendo o final desse plano, ali, pelo menos para resolver esse problema. Paulman, ele vai dizer aqui, ele vai observar lá, que o Antigo Testamento está saturado de símbolos e profecias que apontam para a vinda do Redentor. Esses símbolos, você vai ouvir muito esse termo na teologia, de cristofania ou teofania, que é uma aparição, um simbolismo para Cristo, um simbolismo para a obra redentora de Jesus. Por exemplo, a libertação do povo do Egito.
né? Lá, ali você viu as 10 pragas, eu vou precisar que você lembre disso, guarde isso, porque nós vamos ter uma aula que eu vou precisar disso. A 10ª praga era a morte do primogênito, né? De todo o povo do Egito. Mas aí, o que Deus fala? Olha, povo meu, vocês vão matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, pintar o umbral das casas de vocês, e aí o Espírito do Senhor, quando ele passar, ele vai ver o sangue do cordeiro. E o primogênito, o filho, os seus filhos, serão livres da morte. Então o que vai livrar o povo da morte? O sangue do cordeiro. Está aqui uma teofania. Outra teofania para você de exemplo. O anjo do Senhor que aparece na sarça ardente. Deus chama Moisés através de uma chama ardente, da sarça ardente. O que isso significa? Uma teofania, uma manifestação de Deus. Gruden enfatiza lá que a redenção é o tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia. Caminhando aqui para o final, olha só. Eu quero que você mude agora a perspectiva sua em relação à palavra. Aqui está um diário de um Deus em missão. Gênesis 3, o Deus missionário, na sua infinita glória e misericórdia, sai do seu sublime trono e vai ao encontro do homem para resgatá-lo das garras da morte. Satanás, você acha que ganhou? Você acha que você que tá nos assistindo, Satanás acha que ganhou a sua família, né? Ou talvez até você acha que é uma causa perdida. Não. A sua família será salva. O Deus missionário ainda está à procura dos escondidos. Amém? Então, eu quero que você entenda nessa nossa primeira aula, essa nova perspectiva da Bíblia vai mudar a sua concepção do que é Deus. Esse Deus maravilhoso que veio ao nosso encontro exatamente para que a gente pudesse ser restaurado. Amém? O que se separa, o que a gente viu então nessa aula? Deus, ele instaurou aí, instituiu essa ordem perfeita na criação. E quem desestabilizou, quem trouxe essa desordem foi o homem, foi o pecado. Então, nós precisamos entender que é o pecado que nos separa de Deus. O pecado é algo sério, que você precisa tratar com seriedade. Pastor, esse é só um curso de teologia. Não. A palavra, ela sempre precisa confrontar o nosso coração. Ela é a espada de 2 gumes. Ela precisa tocar no seu coração. Então você precisa parar agora, talvez de seguir um caminho de morte. Deus, ele tem algo muito mais poderoso para a sua vida. Cristo já morreu, já ressuscitou e já está disponível para mim e para você uma vida linda e maravilhosa. Amém? Então, essa foi a aula de hoje. Muito bom estar aqui com vocês. Eu te espero até amanhã, se Deus assim permitir. Amanhã, deixa eu pegar aqui, nós vamos ver aqui o plano de redenção de Deus. Vamos aprofundar, vamos falar sobre a redenção na eternidade, a aliança da graça. Vamos falar sobre o Messias. Eu quero muito falar sobre o Messias. Amém? Então, que o Senhor te abençoe e eu te espero amanhã para mais uma aula no nome de Jesus.